está falando isso, eu vou entrar agora num campo, o público vai ter que entender que quando dois analistas começam a conversar, tem um roteiro básico, né? Mas quando começa a vir uns assuntos tão... A gente se permite... Não, eu digo, eu tenho um roteiro, mas a gente tem assuntos que... Deixa eu te fazer uma pergunta minha. Você acha que o conceito... Eu estava outro dia pensando, você acha que numa cultura lá, uma cultura... pessoas que vivem em outras culturas, assim, menores, né, aborígenas, você acha que o conceito do Freud, eles se valem nessa questão da dependência, da independência? Ou seja, vamos pegar um índio, né, aqui na nosso país, ou na própria nos países africanos, na China, nos países orientais, onde esse conceito, o bebê que nasce numa cultura que não é essa, ele também sofre dessas questões da dependência, só que de maneira diferente, talvez pela cultura, pelo ambiente. Exato. Tem sentido isso? Então, é muito interessante, ou seja, os aborígenes, enfim, como é que é? A tua questão seria, se você pudesse ser mais específico, até para eu não... A Margaret Mead, ela é uma antropóloga, e ela fez pesquisas em ilhas lá da Oceania. Então ela encontrava tribos, isso eu não sei se foi na década de 40, 50, isso é antropologia cultural. Então ela conhecia tribos onde a formação da família era muito diferente. Tinham famílias onde o homem é que ficava em casa e a mulher é que ia fazer a caça. Eles eram os arapestes, é o único nome que eu ainda me lembro dessa matéria, desse estudo. Eram os arapestes, e tinha mais dois grupos que eu vou tentar... Então, eram culturas opostas em algumas situações à nossa. E eu sempre me debati em relação a isso. Será que os conceitos do Freud, a gente, não que ele vai interferir lá, mas a gente pode ter uma compreensão dessa família, onde o pai lá fica cuidando, e o bebê vai nascer nessa cultura, mas vai desenvolver esses conceitos? Isso é claro. Não, claro que não, piorou nada. Eu não sei o nosso público, mas olha só, eu acho que é importante, porque pior do que não compreender é a compreensão equivocada. Se a gente sair daqui sem entender algumas coisas, não tem problema. Agora, saiu entendendo errado é muito perigoso. E isso a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, eu vejo o seguinte, é claro, Freud vai ser um homem de uma sociedade, berço de uma sociedade vitoriana, ainda muito machista, não é? A própria relação de Freud com o feminino é ambivalente. Ele é um libertário, é um cara que... Ele era um feminista nas teorias, as mulheres fizeram a psicanálise acontecer. Sem as mulheres, a psicanálise não tinha acontecido. Não tinha acontecido. Literalmente não tinha acontecido. E ele sabia disso, ele era... Mas, às vezes, ele tinha palavras, tinha gestos, assim, que era aquele senhor todo, né? Paternalista, mulher, cada um ali. Quer dizer, ele tinha uma ambivalência nessa coisa. Era um homem... Então, é claro que ele não podia imaginar, por exemplo, disposições que a gente sabe em que a gente tem, não a poligamia, não sei até hoje, eu não sou um estudioso nisso, mas eu li nas Polinésias que você tem a poliandria, mulheres que podem ter mais de um homem na comunidade. E isso faz parte da estrutura dos graus de parentesco. Quer dizer, quando o Lévi-Strauss vai falar os graus, é uma obra clássica do estruturalismo, e a gente vai inaugurar a exogamia, né, que é proibido o incesto, né? Quer dizer, essa questão, de alguma forma, ela vai perpassar todas as culturas, não importa quem está ocupando o lugar de interdição. Isso, então, Freud é eterno. Não importa se muda o nome dos personagens. Isso, é esse o ponto, Pedro. E aí entra, para mim, um conceito caro para nós em psicanálise, que é o conceito de maternagem. Ou seja,
a maternagem é uma função que pode ser feita pelo homem. Sim. Ô Pedro, vamos continuar então aqui, eu vou meu roteiro aqui, porque eu tô aqui, vamos lá. Eu tenho aqui umas perguntas aqui, mas eu vou poupar o público hoje. O do Fórum de Ciências, então, foi um encontros culturais. E de várias, que eu fiz vários, não importa o quê, que era para promover o encontro, para que a gente tivesse alternativa de saídas. Só para fechar aquela pergunta que você fez. Isso. O Fórum de Ciências, Artes e Ofícios era um encontro, a praça, onde a gente tinha o happy hour, momentos em que as pessoas iam para... em que a gente tivesse, eu falava assim, opções de sair, que não fosse para ir para shopping center comprar alguma coisa, ou para ir comer, quer dizer, que fosse se alimentar de espírito. Essa era a ideia. É fantástico. Isso aí, esses movimentos são realmente é um diferencial, né? Mas aí, continuando essa tua trajetória, aí você está falando do teu percurso na psicanálise, tá? Nesse período você já estava em formação? Enfim, nessa época eu vou me titular em 97, eu já era titulado, já era a época do fórum. Quando o fórum começou, eu estava um ano já titulado, 98. Já estava titulado, já estava. Um ano. Durante a tua formação, você se ateve à formação, ao trabalho clínico, mas você não... E o conselho de entorpecentes que eu tive o trabalho. Ah, tá. Então não teve essa... O conselho é anterior, o COMEN é anterior. Durante a formação, você... Ele já tinha, exatamente, ele já tinha terminado, o conselho ele termina em 91, né? E aí eu entro para fazer a minha formação, foi em 97, eu acho 93, 92, por aí. Foi logo depois. Aí você acabou a formação e aí você se dedicou ao trabalho clínico. Exatamente. Eu vou me dedicar à psicanálise. Exclusivo. Mas exatamente. A minha formação, a minha análise didática, meus seminários, ali eu mergulho muito nisso e o campo. E só depois é que eu vou voltar novamente aqui para a cidade um pouco, para ver como é que ficou aqui o negócio. Que eu fazia formação no Rio, Márcio. Eu morava aqui e ia para o Rio. Você ia para o Rio, você fez a formação... Morando em Petrópolis. Você vinha para era segundas e quintas, né? Então, o seminário segundas e quintas, mas a análise era 4 vezes por semana. Então, o que eu fazia? Eu pegava o último horário do Trachtenberg de segunda, que aí o seminário era segunda à noite, né? Pegava o primeiro horário dele de terça de manhã, pegava o último dele de quinta-noite, que os seminários nossos eram quinta-noite também, e o primeiro de sexta de manhã. Olha só. Nossa, Pedro, que... 5 anos. 5 anos, nossa, isso aí... Isso aí somos analistas, né? Não tem como, né? É muita paixão, né? Nossa, é realmente... fantástico isso daí. Isso aí é realmente não vou dizer heroísmo, né? Mas é uma dedicação, é uma busca pelo desejo ali funcionando ali, quase que permanente, né? E aí depois da formação você se dedicou à clínica, você criou aí um grupo de estudo, né? A gente chegou a falar sobre isso. Isso eu esqueci de falar. Eu tive... É porque é muita coisa, né? Eu sou membro do Centro Alceu Amoroso Lima. O Amoroso Lima, o famoso Tristão de Altaíde, que tem a casa dele aqui, o acervo dele todo aqui. Eu tenho muita honra de pertencer ao Centro Alceu. E eu fiz lá cursos para grupos de estudos. Eu estudei a obra dos sonhos de Freud com o pessoal lá, com leigos, psicólogos, leigos. Eu gosto muito do público leigo. Ora, as conferências introdutórias, que eu estou fazendo um grupo de estudo hoje, tem pessoas leigas, né? O leigo é formidável, porque o leigo ele traz uma riqueza muito grande, não fica naquela coisa da exegese, né? Daquela ortodoxia. Então, voltando,
eu cheguei a ter grupos de estudos, estudei obras de Freud, estudei os sonhos, estudei a psicopatologia da vida cotidiana, né? E tinha os grupos de estudo. E o Fórum de Ciências eu abri para a cultura. Fórum de Ciências. Tinha, evidentemente... Pedro, deixa eu... às vezes eu tenho que interromper, porque tem o Bruno Braga aqui. Bruno Braga. Já veio uma pergunta? Que bom. Não, ele simplesmente destrinchou a minha dúvida, né? Dos Arapés, do... e nem os homens e as mulheres faziam guerra. Aonde estão os comentários? Eu estou no lugar errado. Gente, eu estava no lugar errado. Você não está vendo os comentários? Eu não estava vendo os comentários, meu Deus. É porque eu estava no chat privado. E agora está vendo? Agora estou. Vamos lá, então, para o último. A realidade era precisamente o contrário. Tanto homens como mulheres eram de temperamento bélico. Eram as 3 tribos dessa... que ela estudou. O Bruno, depois ele pode nos mandar aí e os Tchanguli, era peste. Então aqui está aqui o pessoal todo, a Márcia aqui, Andrade, Patrícia, a Ana Maria, olha, todo mundo aí é difícil. Johnny, Nádia, Denise. Muita gente. Muito bom, gente. Muito obrigado aí. Olha só, com relação à questão do bélico. Bom, vamos então, só para a gente situar isso que você me perguntou, Márcio, com relação à questão da cultura. Então, por quê? Eu achava que a psicanálise, para vocês que estão aqui ouvindo, não existe nada, absolutamente nada que não seja do interesse humano que a psicanálise não se interesse. Isso. Não é verdade? E Freud vai mostrar isso. Quando ele fez o interesse científico da psicanálise que ele escreveu, ele vai falar sobre isso. Ele mostrou e o que... Né? Você me permite, agora me veio à cabeça... Vai, claro. O Winnicott, ele estava numa entrevista, Donald Winnicott. Sim. E aí perguntaram para ele, ele estava dando uma entrevista, e aí falaram, mas o Winnicott, doutor, como é que é? Qual é a tua visão de mundo fora da clínica? Mais ou menos, eu estou adaptando. Ele falou assim, olha, eu sou um psicanalista, eu olho o mundo com a visão de um psicanalista. Ele poderia até ter a visão dele, né? Mas o olhar do mundo é um olhar de um psicanalista, que eu acho que bate com isso que você está falando, que é tudo que é humano, a psicanálise se interessa, a gente, né? Exato. Olha só, exatamente falando isso, aqui teve só desculpe, vou te interromper, a Marilda Varejão, que é uma jornalista, figura gigante também aqui nossa, ela participou muito dos nossos trabalhos aqui, e o Marcelo Andrade, que foi que eu fui presidente eterno do Fórum de Ciências, porque ninguém queria ser presidente, dava uma trabalheira, e o Marcelo Andrade foi vice-presidente numa das gestões, né? Me ajudou muito, me ajudou demais. Nós fizemos um projeto Vozes 100 anos, que foi a Bienal do livro aqui. O Fórum de Ciências participou da Bienal, um momento riquíssimo, sabe? Eu fui uma vez no Guerra Peixe. No Guerra Peixe você foi? Eu fui porque a minha tia minha tia é concertista. Olha só. E eu acho que ela foi se apresentar em Petrópolis, eu fui com a minha ex-mulher, com a André, e ela fez uma apresentação aí, não lembro, eu não sei se foi nesse evento aí de fórum. Ela é concertista mundial, ela tocou no mundo inteiro. Vera Astrakhan. Olha! Eu não sei se foi essa homenagem, ela sempre foi chamada para... Ela sempre tocou em Petrópolis. Ela recebeu uma homenagem no Prêmio Guerra Peixe. Eu não lembro, mas eu lembro que eu fui para um evento, se não me falha, foi do Guerra Peixe. Então, essa é uma questão que a Marilda também vai participar da comissão julgadora. A gente ajudou a formatar o projeto, trabalhamos muito. Eu fui da comissão julgadora, que, aliás, é uma coisa muito chata, muito complicada. Mas, enfim, a ideia foi sempre de que maneira a cultura poderia alimentar o bem-estar social.
a cultura como uma ferramenta contra essa violência que até o Bruno citou aí. Porque quando a gente sabe disso, o que faz o perverso? O perverso, ele passa o ato, né? Ele não simboliza, ele não tem símbolos, ele não se nutre de bons símbolos, né? É tudo muito automático, é tudo passagem ao ato. E aí, nesse sentido, mais uma vez, eu volto à questão de Freud, aquela famosa passagem dele, Eros e Ananke, juntas carregam a civilização. Quer dizer, o amor e a necessidade. Mas ele lembra Thanatos, porque a tendência destrutiva do ser humano, a gente está vendo, ela não cede fácil, né? Então, e é isso que a minha questão foi de me debruçar sobre o mal-estar que eu via. O país estava, num primeiro momento, a reabertura, a necessidade de ventilar, de popularizar no sentido melhor, de coletivizar, eu acho melhor, a cultura. E esse foi o projeto do Recreio Cultural. Esses projetos culturais, eu acho que um país, não vou falar de país, mas eu acho que a importância da cultura, não digo assim, mas para o nosso bairro, para a nossa rua, os hábitos culturais, né? Quer dizer, a cultura, a importância que isso tem na formação de uma geração, de uma infância, onde você tem a oportunidade de frequentar, de ter ambientes onde a cultura da sua cidade, do seu bairro, do seu país, e aí cultura no sentido amplo, né? De norte a sul, leste a oeste, como é que isso invade a pessoa e como é que isso ajuda a pessoa até a criar, isso é uma pergunta, tá? Estou te questionando sobre isso, ajuda a pessoa a criar uma identidade, ajuda na formação da pessoa. Seria um pouco isso, Pedro? Exatamente. Ou não? Claro. É exatamente isso que você falou aí nesse outro gigante da psicanálise, que é o Winnicott, né? Ele falava que a gente se trata tratando, né? Ele agradece os pacientes dele, né? Então, aqui tem tantos que aqui estão aqui, que me ajudaram a encontrar um projeto de salvação. Né? A gente se trata tratando, a gente se sente útil, a gente olha para o espelho e diz, bom, eu sirvo para alguma coisa, isso é muito importante. E o Winnicott, ele vai trazer essa questão dos objetos internos, que ele vai falar exatamente disso que a gente chama, por exemplo, o conceito dele de mãe suficientemente boa, né? E que não tem que ter nem que mais, nem que menos. E as obras de Melanie Klein, que vai desenvolver muitas questões dos objetos, né? Internos e externos. Essa coisa que você... Não, é só para pontuar. Não, é diálogo. Da dependência que você falou anteriormente, tem a ver aí, muito a ver com esse trabalho, com os trabalhos do Winnicott, né? Que é o trabalho de dependência. Claro. Né? Então, o que acontece? O elemento cultural seria aquilo que vai fazer com que a gente evolua do objeto pequeno outro, né, na linguagem lacaniana, que é a tua imagem invertida no espelho, para o grande outro da cultura. Quer dizer, que a gente pode sair para esse supermercado que é a vida, né? Esse hipermercado de possibilidade. Então, é quando você sai que você consegue romper as amarras daquele ciclo vicioso da compulsão ou repetição, que é o sintoma. Então, a cultura é sempre uma possibilidade de convidar o sujeito a sair da compulsão ou repetição. Então, isso é fundamental. Eu dei uma olhadinha aqui rapidamente aqui no roteiro. Você vê que nós estamos cumprindo o roteiro e eu nem olhei.